Bom dia para você que acompanha o canal dos Tarefeiros. Estamos aqui para mais um sábado de bate-papo das manhãs. E antes de começar, se você não se inscreveu no nosso canal, é a grande oportunidade. Se inscreva, ative o sininho, assista os vídeos, tem vários vídeos, tem palestras, tem evangelho, tem palestra com a doutora Thaís, sobre temas de família, de psicologia. Está tendo documentário de Maria de Nazaré, que está fantástico. Tem as músicas do coral, tem para todos os gostos e idades, tem vídeo. Além de tudo, tem as nossas palestras de sábado de manhã, falando de comportamento, desobsessão, apometria. Olha, então, se você não assistiu, corre lá, volta os vídeos, assista esse, assista os anteriores, dá o seu like e não deixa de colocar o seu comentário lá, que é muito legal, tá bom? A gente acompanha. Também lembro que a Casa dos Tarefeiros está funcionando, é importante que você ligue no telefone que aparece no vídeo para agendar o seu atendimento, ok? Estamos funcionando, ainda com as restrições de aglomeração, com distanciamento, por isso é importante você ligar e fazer o seu agendamento, ok? Recados dados, vamos, então, pedir licença para adentrar na sua casa, chamando todos os amigos espirituais da luz, a equipe do Dr. Antônio, a equipe da Casa dos Tarefeiros, todos os nossos mentores e espíritos amigos, a Nossa Senhora e a Maria de Magdala, para que nesse circuito de luz nós possamos ter uma conversa salutar, amparada, cheia de conscientização e de espiritualidade. É assim que, em nome de Deus e da luz, que nós vamos dar por aberto a nossa conversa de hoje. E hoje o nosso bate-papo é para você. Para você que tem aquela carinha de coitado. Para você que se acha que é o último da fila. Para você que é o esquecido de Deus. Olha, sim, é para você que está achando que está pagando karma porque foi a rainha do Egito. É para você que vive reclamando, que está com um obsessor, que não sabe que você é a vítima, que você não sabe por que você está sendo obsediado. Porque ou é da outra vida, ou dessa vida você não sabe que você é a pessoa, troféu joinha, pelo menos nas redes sociais. Bom, então, a nossa conversa é obsessão. Obsessão que nós vamos falar hoje é aquela obsessão comportamental, né? Por que é que eu atraio um obsessor? Será que o obsessor estava lá sem fazer nada no plano espiritual, tomando o seu sol lunar? Porque você sabe que quando você desencarna, você pode fazer muita coisa, né? Gente, pensa você. Desencarnei. Vou querer ficar obsediando alguém ou vou querer estar lá em Paris, né? Lá em outro lugar? Você vai poder se teletransportar, para onde você quiser, você vai querer ficar obsediando? Daí pensa. Mas obsessor existe. Tá aí, tá, e ele persegue a gente. Por que será? Pensa, será que você tá lá do nada, né? Tá lá, o obsessor do nada, aí ele tromba com você, ele tem um vislumbre, lembra de você e ele vai falar assim, aquele ali tá com cara, gostei dele, vou obsediar ele. Será que é assim que funciona? Será que não tem um algo por detrás disso que atraia esse obsessor? O que é que um obsessor busca quando ele está obsediando uma pessoa? A gente sabe que tem esse nome que o povo chama de obsessão kármica, né? Que é aquela coisa que é um espírito que você teve um atrito numa outra existência e que ele, por falta de conhecimentos das leis de ação e reação, volta e ele quer se vingar, né? Então ele tem um objetivo. O objetivo dele é como
mesmo com o passar da vida, nós mantemos o nosso espírito e a nossa energia, eles nos reconhecem e ele quer se vingar. Mas o que a gente vai falar hoje é do quê? De um obsessor que você não conhece, você nunca viu, e que muitas vezes ele passa lá na obsessão, ele pensa até que é seu amigo. Ele fala assim, a gente se diverte junto. Ele é meu brother, eu até ajudo ele. Por quê? Porque é o cara que ele precisa de você para ter as sensações que ele queria ter quando ele estava na matéria. Ou seja, não é por acaso que ele está com você. Você está oferecendo algo que ele quer, seja de comportamento, seja de pensamento, ou de energia, ou de tudo isso junto. Entendeu? Então, pensa assim, é aquilo que você fala assim, eu sou a vítima, estou sendo obsediado, eu me sinto fraco, não sei o quê. Mas muitas vezes é uma forma de pensamento, um comportamento que nós temos que atrai, que gera essa afinidade. A afinidade não é caráter. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, não sei o quê, boazinha, não sei o quê, mas você pode ter afinidade, um obsessor que gosta de comer, um obsessor porque você também gosta de comer, um obsessor que gosta de beber, um obsessor que gosta de falar mal dos outros. Na atualidade, hoje, você acha que não tem obsessor aí circundando, correndo atrás de você, linguarudo, que gosta de falar da vida de todo mundo. Pensa, olha, tem um ainda que eu vou passar para o Carlos, que você fala assim, mas eu não sou coitadinho. Eu não fico. Coitadinho é aquele que fala miano, né? Eu tenho pavor daquela pessoa que diz horror. Mas você pode falar assim, mas eu não me encaixo nisso? Eu sou a pessoa equilibrada. Eu sou a própria luz, eu faço caridade. Se for em outra vida, eu era o faraó, o sol da manhã, a estrela mais brilhante. Mas eu estou sofrendo de obsessão. Por que é que isso acontece? Por que acontece, Carlos? Você que é especialista em não ter obsessores. Conta pra gente. Fábio. Não tem um, né? Tem de dúzia, né? De montes. Mas, enquanto você falava, eu lembrei de uma frase interessante e muitas vezes a gente se coloca nessa questão de vítima, né? De eu sou coitado, de eu não mereço, ou que eu não dei causa, né? E isso me incomoda bastante porque a gente dá causa a tudo. E se não fosse assim, a vida ia ser muito fortuita, né? Seria sorte, né? Seria um jogo de azar. E eu lembrei daquela velha frase que eu ouvia muito, né? Na minha infância, quando um não quer, dois não brigam. Ou quando um não quer, dois não brincam também, né? Para ter os dois lados, né? Nem brinca, né? O menino que era dono da bola acabava, levava a bola para dentro, acabava o jogo de futebol. Então, quando um não quer, dois não brincam ou dois não brigam. Mas nós temos muita dificuldade de entender isso, né? Porque a gente se coloca nesse papel de vítima, a culpa é sempre do outro, eu não fiz nada, será que eu comi muito mesmo? Ou será que eu falei mal mesmo? Será que a fofoquinha tão pequena, tão inocente, inveja branca, né? A gente mascara essas coisas com N desculpas que nós vamos colocando e vão virando mais para frente até padrões de comportamento que entra numa coisa mais complexa e mais séria que nós não vamos entrar hoje. Mas se a gente olhar, da mesma forma que a caridade é a mãe de todas as virtudes, o orgulho é a mãe de todas as imperfeições morais, né? Ele é a porta de tudo, porque ele te cega. Então o orgulho vai falar: poxa, eu bebo socialmente, a minha crítica é construtiva, eu falei só um pouquinho, o outro falou mais. Então, o orgulho ele abre brecha para a gente não entender o que está acontecendo e se colocar à mercê desses amigos que te abraçam, né? Brinca, entra abraçado no centro, né? Aqui, ó, meu amigão, ó, meu amigão. Vem cá, fala mal dele agora. Lá, lembra aquele cara que você passou? Por quê?
porque você não enxerga isso, o orgulho te cega. Estou batendo um bolão, não, eu estou ajudando. Aquele comentáriozinho foi para ele melhorar o que ele precisa fazer. Imagina que eu quis destruir o trabalho dele. Não, é um jeitinho para ele melhorar. Poxa, você vê? Ele podia ter colocado a viga aqui, a viga ali, né? Falando da arquitetura e tudo, quer dizer, ou ele podia ter explicado melhor uma matéria, né, Maurício? Então você pode encaixar onde você quiser. Mas eu vou querer, até para não estender, talvez o melhor exemplo que tenha seja o de André Luiz. Né? Lembramos de Nosso Lar, quando ele desencarna, começa que ele já terminou com a vida dele antes daquele prazo, então ele foi para o umbral porque ele foi um suicídio involuntário, e quando ele chegou lá, ele chegou para a maior empáfia do mundo. Eu sou médico, isso aqui é um hospital, eu sei o que eu vou fazer. Imagina que eu vou pegar a aguinha, beber água, eu estou bem, nem doente eu estou. Né? Quer dizer, nem aceitar toda a condição que ele tinha de ter ido para o umbral, tudo, de ter colocado lá. Lembra, ele falava, o que eu estou fazendo aqui no umbral? Meu Deus, o que é isso? Como se ele fosse um ser superior aos que estavam lá. Né? E depois, quando ele vai para o hospital, eu não preciso tomar água, eu preciso ajudar, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Então, de um ser de luz, que a gente sabe tudo o que fez pelo Espiritismo depois e tudo, mas quando ele retorna lá, de uma vida tão normal quanto a nossa, né? Não que ele não tenha feito as coisas dele boa e atendido, né? Que ele reencontra lá pessoas que ele atendia e tudo mais, mas ele cometeu os deslizes dele. Mas ele não enxergava isso, ele demorou muito a enxergar. No filme é muito rápido, mas no livro é bem mais devagar, né? No filme a coisa passa ali em 1h30 tal, dá a impressão que ele se recuperou rápido, mas não foi assim, porque o orgulho te cega. E enquanto nós ficarmos com esse orgulho nos cegando, a gente vai cometer uma série de intempéries com desculpas, achando que não precisa, que está bem, que está tudo bem, não, é assim mesmo, né? E aí nós vamos ser um prato cheio para esses que gostam, principalmente dessa empáfia, porque ele sabe que nós vamos cair por causa dela. Então, a mensagem é: temos que olhar, temos que entender e temos que nos colocar melhor nessa régua, porque senão nós vamos dar brecha para tudo isso. Mas com certeza tudo que nós passamos, nós demos causa. Se não fosse assim, era melhor, né, fechar a lojinha e desistir, porque você vai admitir que Deus não é o que ele tem de principal, que é justiça, né? É isso aí. É aquilo, muitas vezes, que você vê muitas vezes na internet, o nutricionista fala, olha, você é o que você come, não é? E no Espiritismo a gente fala assim, você atrai aquilo que você se afiniza. Lembra, para Deus e para o plano espiritual da luz, quanto para o plano espiritual inferior, não existe faz de conta, não existe só isso que a gente apresenta, eles vão além, porque conseguem ver energeticamente e o que vai no nosso pensar. Por isso, muitas vezes, você fala assim, mas eu sou tão bom, será? É isso que o Carlos falou. Outra, falando no André Luiz, tem um livro dele, uma passagem que ele explica muito bem a questão da afinidade e quais as consequências, que é o cara que está lendo o jornal e daí entram dois obsessores e um fala para o outro assim, estou com vontade de beber uísque. Aí ele vai, se aproxima do cara que tinha uma afinidade, que já gostava de beber, e ele bebe o uísque. E daí o outro pega e fala assim, mas só você vai aproveitar? Eu também quero. E o outro também vai lá, joga no ouvido dele e ele, sem pensar duas vezes, bebe o segundo copo, o terceiro copo e assim por diante. E qual é o problema disso? Que você bebe 5 copos achando que bebeu um só, né? Porém, porque você compartilha a sensação com esses espíritos, não é o fluido, porque o fluido é físico, né? A bebida é física, mas a sensação do prazer que esses espíritos que desencarnaram sentem falta, eles aproveitam de você
E nisso você acha que não bebeu muito, porém você fica com o ônus de todo os malefícios da bebida, ou da droga, ou da maledicência, ou do coisa, porque na maledicência também, viu? Você acaba ficando um chato que acaba se afastando as pessoas de você e ninguém vai confiar em você porque sabe que você é um linguarudo, tá? Bom, mas voltando, e eu para eu passar a bola para o Maurício. Maurício, nessa atualidade nossa aqui, né? Pandemia, estamos em isolamento, tem aí alguns desafios que nós estamos passando. Como manter o equilíbrio? Como, assim, não ser obsediados, né? E na próxima semana a gente vai falar também, já aproveitando, vou dar um spoiler, dos diversos tipos de obsessão, né? Que não é só de o fantasminha que vem te assombrar, não, tá? Às vezes o obsessor está dentro da sua casa, ou você é o obsessor, tá, linda? Lindo. Então, Maurício, como que é que funciona nessa atualidade? Como que eu posso me proteger? Legal. Bom, a gente pode começar da seguinte forma, né, Fabinho? É o que você falou bem, numa situação atual. Então, hoje, nós estamos vivendo uma situação de pandemia, obviamente, de uma situação de medo. As pessoas, esse inconsciente coletivo do medo é complicado. É uma situação de insegurança, uma situação de falta de trabalho para algumas pessoas ou para várias pessoas, uma situação de falta de grana ou problemas financeiros. Então, tudo isso, imagina tudo isso dentro de um lar, o que ocasiona? Então, qual é o antídoto para tudo isso? Ou qual é o remédio para tudo isso? E nós já falamos isso em várias outras situações. É o amor. A gente sempre fala, o amor, ele cura, ele perdoa, ele tem paciência, o amor acolhe, né? O amor te faz uma pessoa mais feliz de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, o amor, como Jesus já falou há 2000 anos, né? A regra básica é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, quando a gente fala desse amor, quando o Carlão falou da afinidade, você também falou, Fabinho, dessa afinidade, quando você tem amor no seu coração e que vocês falaram bem, não, a pessoa é boazinha, a pessoa é isso, a pessoa é isso, até, né, deu assim, será que é mesmo? Lá no fundinho do seu coração, no fundinho do seu pensamento, é isso mesmo? Se estamos aqui, não somos perfeitos. Lógico, temos nossos problemas, vamos ter os nossos defeitos que nós vamos ter que acertar, arrumar de alguma forma, mas se você, de repente, tem um coração bacana, tem um coração legal, procura ser uma pessoa legal com os outros, primeiro, ser legal com você mesmo, né? Então, como que você vai se curar de tudo isso? Como que é esse antídoto? Você tem que ser uma boa pessoa para você. E aí, o que nós queremos dizer uma boa pessoa para você? Você tem que ser humilde o suficiente para falar, poxa vida, está numa situação difícil, está numa situação complicada, tem que ter amor e tem que ter fé em Deus. E aí, quando a gente fala fé em Deus, é acreditar que você vai sair dessa situação, vai sair dessa tormenta, vai sair desse problema temporário, desse desafio temporário. E como que se sai disso? Né? Se você está naquele olho do furacão, vamos dizer assim, fé em Deus e muito amor nesse coração. Amor de tal forma que você vai falar, poxa vida, eu não vou me irritar, ou vou tentar controlar a irritação, tentar controlar a raiva, tentar controlar a tristeza, porque tudo isso vai te levando para um buraco sem fim. E aí fica muito difícil de sair. A partir do momento que você consegue ter essa consciência que o Carla falou, primeiro, não deixar o orgulho tomar conta. Você tem que ser humilde o suficiente para saber que está numa situação complicada e falar, pô, preciso de ajuda. E, como já dizia Jesus, né? Batei na portas e ela se abrirá. Então, a partir do momento que você bate na porta pedindo ajuda, essa porta vai se abrir. E aí você vai buscar ajuda. Aí você tem que parar e pensar, bom, quais são as pessoas que podem ajudar? Né? Numa situação, poxa vida, eu sei fazer esse trabalho, sei fazer essa atividade. Você conhece alguém que está precisando de uma pessoa que que precisa desses meus serviços? E aí você faz a sua propaganda, faz o seu boca a boca. Com certeza o plano espiritual vai fazer
uma rodada tão forte que ela vai colocar a pessoa na sua frente, vai colocar o trabalho na sua frente, mas porque você tomou iniciativa, você teve a coragem, você foi humilde o suficiente, e você teve amor, o amor próprio, o amor a você para poder sair dessa situação. Porque, de certa forma, cada um tem seu perrengue, vamos chamar assim, cada um tem seu desafio, cada um tem as suas dores para passar. E não importa se é dessa, se foram coisas que aconteceram nessa ou que aconteceram em outras vidas. Quando você coloca esse amor, quando você coloca essa gratidão, quando você coloca essa vontade, com certeza o obsessor não vai se afinar com você. Porque você está numa situação complicada, mas você está procurando manter a positividade, a alegria, a confiança, a fé, o amor. Então, quando você coloca tudo isso na frente, com certeza você está colocando um antídoto espiritual na sua energia, no seu ser, de tal forma que essas coisas poderá querer se aproximar, sim, de você. Mas se você consegue transmitir, emanar todas essas coisas boas, não vai ter, vamos chamar assim, não vai ter espaço para se acoplar com você, não vai ter espaço para querer te intuir para situações não muito boas. Agora, se você começa a ficar triste, começa a ficar desanimado, não confia assim, em Deus, não tem fé, começa a ficar desanimado, e aí o buraco começa a fazer isso. E pode ter certeza, gente, isso acontece com qualquer um de nós. E aí a gente vai ter esses altos e baixos. Então, quando você perceber que a situação está pegando, falou, opa, peraí, deixa, tem que mudar, o que eu tenho que fazer para melhorar a situação? Uma das primeiras coisas é a coragem. Aí você tem essa coragem, aí você entra em prece, poxa vida, eu preciso conversar com a pessoa, acho que eu não vou. Aí você, tá vendo? Você tem a confiança, fala, vou lá conversar. O não eu já tenho, eu vou lá conversar, de repente a coisa pode acontecer, de repente eu posso ter um trabalho bacana, eu posso ter um projeto legal para apresentar e vou fazer isso. E quando você tem essa coragem, com certeza o plano espiritual está abrindo as suas portas, está iluminando os seus caminhos. Então, o que nós colocamos aqui é isso, é ter essa coragem, ter essa humildade, ter esse amor, né? Procurar ter esses pensamentos bons, pensamentos positivos, mas tudo isso para quê? Para que você crie esse antídoto. Porque a situação de altos e baixos vai acontecer com todo mundo. Por exemplo, você está numa situação, você está na sua família, aí você está numa boa ali com a sua esposa, de repente há uma discussão. Se você não tem um controle, aí você vai querer ficar com raiva, vai xingar, e o que a gente estava até comentando antes, às vezes chega até numa violência, mas se você se controla, se você falar, não é o momento de eu falar, vou esperar um pouquinho, você não abriu guarda para alguém buzinar o seu ouvido e você estrambelhar. Opa, você se controlou. Olha como é que funciona. É fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia, né, gente? A gente sabe que não é fácil. Mas nós temos que manter a perseverança, a persistência e, vamos chamar assim, que essa reforma íntima contínua, né? É como se fosse, não tem aquele remédio que é contínuo? A reforma íntima, ela é contínua. Essas atitudes, essas situações, essas coisas que nós temos que precisamos estar fazendo sempre, ele é contínuo para o nosso crescimento, porque nós temos um mundo do quê? De provas e expiações. Fabinho, é isso. Pelo menos é o que a gente entende que seria o melhor remédio, o melhor antídoto espiritual para crescermos, evoluirmos e passarmos de uma forma bastante bacana e alegre. É isso aí. Olha, ou seja, vocês que adoram uma receitinha, né? Atitude, abandono, coitadinho, tá lindo, linda, esquece. Lembra, conhece a ti mesmo? Conhece o seu interior, abandono, coitadinho, que você não tá pagando nada. Sai dessa zona de conforto, de ficar lamuriando. Reforma íntima, que o Maurício falou, reforma íntima, ou a construção do padrão que a gente tanto fala aqui, é todo dia. É você se rever, é você ver as suas atitudes, as suas falas, o teu pensamento todos os dias. É você ser 1% ou 0,5% que seja melhor todos os dias para construir um padrão que quando o obsessor se aproximar, como o Maurício falou, se ele se aproximar, ele não vai ficar, porque ele fala assim, aqui não tem campo para mim, não tem o que eu quero. Não tem maledicência, não tem inveja, não tem doença, não tem lamúria, não tem fofoca, não tem vício, não vai ficar. Ou seja, aquela troca, você faz as coisas boas, você vai atrair coisas boas. Você faz coisa ruim, você vai atrair gente igual.
Me diga com quem andas e eu te direi quem és. E a psicologia, isso é para próximas... Já explica isso, hein? Que a gente é a média do quem a gente anda. Então, cuidado. Isso eu tô falando de encarnado. Imagina de desencarnado, mas é para a próxima palestra, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que você abandone essa lamúria da sua existência. E na semana que vem tem mais. Fica com a prece. Muito obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. Que nessa prece você possa apenas ver ou se lembrar daquele Senhor teu Deus, que sempre esteve, está e estará contigo, ao subir de cada degrau, a cada passo da sua história, quando basta fechar os olhos para que dancem as lembranças, ou no viajar da tua memória, para que você veja que Ele sempre esteve lá, caminhando contigo, iluminando o trajeto. Lembra daquele Senhor teu Deus, que bate à porta do teu coração, que te estende os braços só para te mostrar que junto dele você é capaz de mais, de construir castelos do que você achava ruínas, que faz resplandecer beleza aonde tantas vezes você vê cinzas. Ele que é o perfeito amor, amor que é como um furacão, para que você apenas se deixe render neste amor onde o tempo para, onde não haverão ressentimentos ou passos aflitos, porque é Ele que fez o caminho. Este Deus sempre caminhará contigo, junto de ti, para que jamais você se sinta só. Graças a Deus.